Olá pessoal, meu nome é Regis e hoje eu vou falar sobre o Django Ninja. O Django Ninja ele já está há um bom tempo no mercado e foi criado por Vitalik em 2020. Se você olhar aqui no GitHub, ele já tem mais de 5.000 estrelas e essa daqui é a documentação oficial. O Django Ninja ele é fácil de usar, super rápido, pois usa Pydantic e suporte assíncrono, usa type hints, a documentação é gerada automaticamente tanto em Swagger como em Redok e está pronto para a produção. Mas hoje nós veremos as novidades da versão 1.0. Então esse aqui é o link para onde mostra as novidades da versão 1.0. E basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: ele está mais rápido, está usando o Pydantic 2, mudou a sintaxe do model schema, trocando config por meta e model fields para fields. Tem uma coisa também que está na documentação que você não precisa usar o list com L maiúsculo, você pode usar com L minúsculo para retornar uma lista de dados. Ele suporta async auth, ou seja, autenticação assíncrona. O CSRF igual a true não é mais necessário se você estiver usando autenticação baseada em cookie. Em vez disso, a proteção CSRF é ativada automaticamente. No exemplo aqui, a gente está usando auth igual a Django auth. Daí você não precisa mais do CSRF nesse caso. Agora ele tem suporte para Redok, além do Swagger, que já vinha por padrão. E agora nós temos simplificação de rotas. Antes você precisava fazer from myproject.app1 import router as app1 router, só que quando você tinha várias rotas você ficava tendo toda essa repetição de código. Agora numa única linha você pode fazer api.addRouter barra app1 myproject app1.router, que é o mesmo jeito que a gente já fazia no Django padrão. E os views decorators tem um exemplo que mudou um pouquinho aqui, que se você usar @cachepage ele não vai funcionar mais. Então você tem que colocar um decorate view e colocar o cache page dentro, que aí sim ele vai funcionar. Então vamos ver aqui como criar um projeto, inclusive já usando o Django 5.0, que em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre ele. Então eu vou deixar aqui um passo a passo lado a lado. Faltou o traço M aqui. Ativar a Virtual Env e fazer a instalação. Temos aqui o Django Ninja 1.0.1 e o Django 5.0 e o Pydantic 2.5.2. Então, se eu criar um projeto novo, coloco um pontinho aqui no final e vou chamar a app de person. Então, eu vou abrir aqui o projeto, aqui em backend settings. Vou colocar aqui a app que a gente acabou de criar. E aqui em person models.py, eu vou copiar essa classe aqui, onde eu tenho name, age e active, que é um booleano, e um integer field aqui. E aí eu já posso rodar. Preciso rodar o make migrations porque eu mexi no arquivo person. Ele pegou as alterações do person também e aí sim o migrate novamente. Vou criar um super user também, que a gente vai precisar dele lá na frente. Então nós temos aqui a estrutura do nosso projeto e eu vou criar uma API dentro da pasta backend e outra dentro da pasta person. Então vou fazer touch backend api.py e touch person api.py. Nos settings, ou melhor, na API do backend, eu vou escrever isso daqui. Já vou importar o Redok para a gente ver também como que ele funciona. E o Django Auth. Como eu falei, antes a gente fazia desse jeito aqui. Só que agora a gente não precisa mais. O Redok eu vou mostrar só no final. E aí a gente fazia assim, né? Só que agora eu não preciso mais dessas duas linhas que eu deixei comentado. A gente faz simplesmente assim. Já como fazia no URLs do Django. Ele já importa direto. E em person API, importar o model schema e o router. Importar o person de models, router,
Inclusive eu posso escrever a tag direto aqui dentro. Vou colocar persons. E aí eu posso definir o esquema. E aqui que entra a mudança, que agora é class meta. E aqui é somente fields. E eu vou colocar só o name e o age, não vou colocar o active. Ou seja, assim você pode declarar os campos um por um da forma que você quiser. E aqui continua padrão, do mesmo jeito de sempre, que é persons, response. Aqui o list pode ser minúsculo. E aqui person esquema. Não tem mais nada ali. List person request. E aqui, numa única linha, a gente pode retornar tudo. Bem simples. Eu acho que está faltando só uma coisa que eu não coloquei aqui no passo a passo. Que aqui em URLs, eu tenho que fazer from.api import API path API /v1 e colocar o include da API. Deixa eu só confirmar que eu acho que está... eu não preciso do include. Achei ele aqui embaixo. Aqui eu coloco assim, .urls. Prontinho. Eu vou instalar aqui o Django Seed para colocar alguns dados aleatórios no banco. Daí eu venho aqui nos settings, coloco aqui Django underline seed. Só que quando eu rodar esse comando aqui, ele vai pedir para eu instalar o PsychoPG binário. Então eu vou fazer pip install psychopg-binary. Aí sim, quando eu rodar esse comando de novo, ele funciona e gera os dados aleatórios para nós. Então vou fazer python-manage.py run server, aí localhost /api /v1 /docs. Nós já temos aqui o Swagger funcionando, a nossa API, tryout, e ele retorna os dados aqui. Deu um 401 porque ele pede para estar autenticado. Então eu vou vir aqui no /admin e vou definir a senha que eu tinha colocado aquela hora. Agora sim ele vai funcionar. Prontinho, está retornando os dados aqui. E para fazer o post, aqui na API de person, eu vou tirar uma cópia aqui e vou criar um novo esquema chamado class person in, onde aqui na verdade é igual. Eu criei separado porque aqui eu poderia retornar o ID se eu quisesse. É por isso, e nesse daqui não tem o ID. Então eu vou fazer aqui em cima http status, tirar uma cópia aqui, aqui é post, a rota aqui é igual, só que aqui eu tiro, coloco na forma de dicionário, http status.created, person esquema. Aqui eu passo request e payload, person esquema in. E aqui object create, eu passo o payload desempacotando ele, .dict. Então agora nós temos o person, o post. Então se eu colocar aqui, por exemplo, Pedrinho e executar aqui, ele retornou 201, deu tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.